Olá, quero agradecer a oportunidade de estar participando deste primeiro Congresso Nacional de Longevidade e Envelhecimento Saudável, a que desejo sucesso, e a toda a comissão organizadora, na pessoa da Valéria Tanuri, essa pioneira na abordagem desses aspectos tão importantes da nossa sociedade. Bom, para falar um pouco sobre o tema que seria por que as mulheres podem fazer sexo após a menopausa. E dentro desse âmbito me foi perguntado, não é, essa missão, essa minha trajetória de vida profissional. Eu sou médico, exerço a medicina há 52 anos, sou formado pela antiga Faculdade de Medicina da Universidade do Recife, hoje Faculdade de Medicina na Universidade Federal de Pernambuco, e me envolvi, talvez por uma aspiração muito, até desde criança, com os interesses que me surgiam, de mexer com bichinhos, com plantas, me envolvendo com essas questões biológicas. Tive a oportunidade, então, de ingressar na Faculdade de Medicina, me formei em 1963, e já no meio do curso, já no quarto ano, eu decidi fazer um concurso para a maternidade do Estado, a antiga maternidade da Encruzilhada, em Recife, e passei, então, aprovado, a conviver com a população de mulheres carentes, né, que me deram uma vivência, um envolvimento, talvez uma compaixão e um carinho no convívio com aquelas mulheres. Essa vivência com essas gestantes carentes, a vivência com muitas urgências que fui atender em condições muito precárias, em cidades próximas ao Recife, foi me criando esta sensação e a necessidade, a vontade de fazer a coisa de uma forma um pouco diferente daquilo como se fazia. Era uma questão de índole, não era uma questão de talento. Eu acho que eu busquei a minha índole no exercício, na prática da medicina, né? Aprendi que temos que, antes de ver a doença que a pessoa tem, temos que ver quem é a pessoa que tem a doença. Então, isso me levou a esse caminho. Por outro lado, havia no Rio de Janeiro uma maternidade, a Maternidade Clara Basbaum, que foi um dos grandes centros de formação obstétrica, excelência em obstetrícia e ginecologia nacional, e onde eu pretendia permanecer, mas que terminei não ficando. Era produto de uma fundação da família Basbaum, e vim para São Paulo, onde ingressei na Faculdade de Medicina da Universidade para fazer a minha residência no Hospital das Clínicas. Depois fui trabalhar na Unicamp, depois em clínica privada, e depois de vários anos de ter trabalhado no Hospital Albert Einstein, fui trabalhar na Maternidade de São Luís, onde permaneço até hoje, que é um novo conceito de maternidade padrão que eu ali exerço. Seguindo mais ou menos esta, vamos chamar de índole, essas buscas, não é? Eu me perguntava o que podíamos fazer para minimizar e trazer melhor qualidade aos momentos do nascimento de uma pessoa. Me envolvi, sim, com os princípios de Frederic, as ideias de Frederic Leboyer. Leboyer, médico francês, que partia de uma premissa e de uma pergunta: nascer é bom? E desenvolveu todo um trabalho de conceito que foi enfeixado com a sua obra Por um Nascimento Sem Violência, no seu título em francês, Pour une naissance sans violence,
na década de 70, anos 74. Me envolvi, resolvi continuar a busca, me envolvi com os princípios da massagem para bebês, a Shantala, né? E dentro de um conceito de que o bebê que nasce feliz, ele pode forjar, sim, uma nova imagem do mundo, e isso só depende de nós, né? Me envolvi com psiquismo fetal, novo conceito de Thomas Verne, que publicou o seu livro que eu prefaciei no Brasil, tive o privilégio, A Vida Secreta do Bebê Antes de Nascer. Conceitualmente, as criaturas não chegam, não são geradas, não estão na vida intrauterina e não chegam como ser a virgem. Somos pequenos aprendizes, não é? Que vamos absorvendo na vida intrauterina emoções, sensações, enfim, a gente consegue, como se fosse uma janela de acesso ao psiquismo do feto. É um feto que vai absorver sem uma capacidade de elaboração intelectual como nós adultos temos, mas que tem um certo grau, sem dúvida, de consciência. Ele recebe mensagens, né? Percebemos de alguma maneira, temos, segundo os estudos e as observações, sem dúvida, sentimentos, né? Prazeres, angústias e memória. A gente já vai sendo impressionado no nosso percurso, ainda na vida intrauterina, para chegar aqui fora, sim, prontos para os estímulos novos do nosso mundo de fora. Então, fora esses aspectos, me envolvi com o parto das Índias, né? O parto de cócoras. Fui conviver com a experiência do Dr. Moisés Paciornik, no Paraná, junto com a Universidade Federal do Paraná. Fui visitar reservas indígenas, caigangues, guaranis, e oportunidade de ver como é que era o comportamento da mulher indígena, né? Isso tudo foi me fazendo também integrar dentro deste trabalho novos princípios, mudando os paradigmas na qualidade do parto para a mãe e no nascimento para o bebê. Restaurar a naturalidade do nascimento. E que ficou bastante consagrado pelos estudos feitos da Universidade de Sorbonne, que o melhor início da vida, sem dúvida, dava frutos muito generosos. Uma autonomia precoce às pessoas, bebês mais seguros, bebês sem medo, né? Ou seja, esse nascer bem, ele propicia uma atitude e uma ação, por que não dizer psicoprofilática, para as novas gerações. Assim foi que evoluí dentro das minhas inquietações em benefício da mulher e da criança, como já falei, a massagem Shantala, né? A Shantala é uma técnica muito importante, muito interessante, tradicional, muito milenar na Índia, e com certeza exerce efeitos muito benéficos. Mas o que é Shantala? Shantala, na verdade, é o nome de uma mulher que Frederic Le Boyer conheceu quando visitava uma instituição de caridade em Kerala, na Índia, e viu e ficou encantado com aquela figura de mulher. Ela era portadora de deficiência de locomoção, ela estava sentada no solo, com o bebê no colo, massageando e cantando, com a voz doce, as mãos firmes e uma expressão docemente prazerosa do bebê que adormecia ao final da sua massagem. Sem dúvida, acolher bem, receber bem, dar o colo na hora que nasce, criando o vínculo, aguçando e agilizando o mecanismo de aproximação, esse bonding, esta relação mãe-filho, com certeza a massagem Shantala traz benefícios, contribui para esse bonding.
contribui para uma melhor estruturação da personalidade da criança, vai modelando o comportamento da criança, criando para ela, não é, uma autoconfiança, uma maior autonomia, uma alegria, enfim, a felicidade. Isso seria, assim, uma complementação que a Shantala traz, que se inicia essa massagem depois de mais ou menos um mês após o nascimento. Eu tenho por hábito cuidar do bebê na sua imersão em água morna na hora que nasce, massageando suavemente o dorso, o quadril, e as crianças dormem na hora que nascem, imersas numa banheira de água morna. Isso é uma complementação que a Shantala faz, psicoprofilática, para uma criatura mais segura e com autonomia mais precoce. Ou seja, nós fomos buscar nos primórdios. Mas venho cuidando das mulheres desde jovem e passei a perceber e a ver esse mecanismo de transformação que vai ocorrendo na mulher à medida que ela vai ficando com mais idade, avançando na sua maturidade, né, sofrendo as modificações. E, ao mesmo tempo, elas vão para fazer prevenção, vão cuidar da saúde, mas a mulher não é vista como um todo, não é vista de uma forma holística. Nós não somos órgãos, um amontoado de órgãos, ou de uma trama complexa de hormônios. Nós somos muito mais do que isso. Então, por que essas mulheres podem nos procurar para fazer prevenção? Que devem. Né? Por que essas mulheres vão nos procurar durante o período do pré-natal? Mas na fase mais avançada, pós-menopausal, depois que supera, que passa a sintomatologia que sobrevém naturalmente, não é? As mulheres, elas têm algum tabu para abordar os aspectos da vida sexual. E como é que nós podemos agir? Nós, ginecologistas, é nossa missão. Como é que a gente pode fazer? Quando a mulher vai chegando na sua terceira idade. E é nossa missão nessa fase, e em todas as outras, em nossa atividade enquanto ginecologistas, né, na hora do consultório, na hora da conversa franca, abordar numa escuta atenta, né, com muita delicadeza, mostrando a naturalidade, desmistificando que a sexualidade ela tem direito sim, faz parte da vida humana. Temos que ser cúmplices, temos que dar o colo necessário, né? E explicar e dar o toque da naturalidade que essas modificações que estão ocorrendo e que temos que valorizar. Temos que valorizar, não é porque nós não estamos ficando senis, apenas estamos dentro de um processo natural de envelhecimento que acontece com todos os seres vivos. Nós, os bichinhos, as plantas, temos o nosso ciclo de vida e todos têm a sua beleza e todos têm a sua qualidade, né? Então, valorizar as conquistas que foram alcançadas, as conquistas, todas as mudanças que vieram ocorrendo na sociedade e mostrar que a mulher tem o dever e a obrigação de se beneficiar com qualidade de vida dessas, vamos chamar, dessa evolução, dessa novidade. A mulher contemporânea, ela cobra. Hoje ela cobra, ela quer ter o direito. As mudanças ocorreram fortemente, né, nos últimos 50 anos. Né, a autonomia da mulher com o advento do próprio contraceptivo e todas as revoluções, vamos dizer, sociais e sexuais que vieram nesses últimos desse último meio século. E temos que entender que não é porque a mulher está chegando na casa dos seus 45, 50 anos, a satisfação sexual ela vai ficando madura nas mulheres já no fim
da terceira década de vida até a quarta década de vida, 45 anos, a mulher ela reconhece melhor o seu corpo, ela se apropria melhor e ela saboreia melhor. Mas e na frente? E as mulheres de 45, de 50 anos? Será que acabou a vida sexual, só porque ela de repente entrou na menopausa? O que é menopausa? Menopausa é a parada da menstruação 12 meses depois. De uma mulher, mais ou menos, nessa fase da vida, parou de menstruar, nós dizemos, ela está no período da menopausa. Acabou. Última menstruação, 12 meses. Que sobrevém após um período do climatério. Não é? Esse período de climatério, que faz parte do próprio, é o envelhecimento da população, faz parte do ciclo, a menstruação começa a ficar irregular, começa a sofrer a transformação por disfunções naturais da função hormonal, os ovários vão entrando em licença-prêmio, vão entrando na sua função, mas há uma redução da vida sexual? Sim. Há uma certa menor frequência, que são mais consequentes, não é porque os hormônios estão caindo, estão sofrendo mudanças, mas porque são relacionamentos às vezes prolongados, muitas vezes insatisfatórios, né? Alguma disfunção sexual no parceiro, alguns desconfortos, doenças crônicas, o diabetes, a hipertensão, né? Problemas de ordem social, aposentadoria, né? Filhos crescidos, a famosa síndrome do ninho vazio, né? As mudanças corporais que é preciso que a mulher aceite e entenda que essas mudanças são próprias, mas têm sua beleza a cada momento, né? A gente vê tanta gente de idade, né, com cabelo branco, né? Nós aprendemos sim hoje a uma nova forma de envelhecer, é só lembrar o que era o passado, as pessoas que tinham 40 anos e que morriam tão cedo. Assim, o envelhecimento populacional é uma realidade, né? E no caso da mulher, mais de 1/3 dessas mulheres vão ter a expectativa de vida depois da menopausa. Veja, isso representa praticamente 30, 40 anos. Isso vai requerer, sim, uma readequação, né, nessa transição, dessa nova realidade que a mulher vai ter, mas com qualidade. E é importante que nós nos debrucemos sobre esse tema para que a mulher possa desfrutar da sua sexualidade com qualidade, com intensidade, nesse período longo, que representa 1/3 da vida dela. Será que essas disfunções sexuais, só porque de repente ela parou de menstruar, faz total sentido? É possível, e sim é real, que exista uma certa quebra do desejo sexual, enfim, em termos daquele ciclo do estímulo sexual e dos resultados desse estímulo, não é? Às vezes com o ressecamento um pouco do genital, que pode ser tudo resolvido, os desconfortos ao coito, dificuldades, mas é época em que também o próprio tempo de relacionamento pode afetar de alguma maneira negativa o número de relações, mas a qualidade pode ser boa, a qualidade pode se manter. Há ainda na memória das populações, sobretudo menos esclarecidas, né, começo do século passado, o que era o climatério? A mulher começava com ciclos irregulares, sangramento irregular, já era o símbolo do esgotamento da vitalidade, acabou, era o portal da degenerescência. Por quê? Porque aquilo estava associado à morte, né? A expectativa de vida naquela época era em torno de 45 anos,
50 anos a mulher iria morrer. Ou seja, quando começava isso já era o prenúncio. Então vinha a tristeza, era mais o aspecto psicossocial da coisa. Né? E em nosso meio, nós sabemos que hoje a mulher entra na menopausa em torno de 51 anos e meio, embora já tudo comece, essas alterações menstruais, configurando esse climatério com 47, 48 anos, em nosso meio. Esse é o período da perimenopausa, né? E que essa perimenopausa vai terminar, como já falei, 12 meses depois, quando sobrevém a última menstruação, que vai configurar a menopausa. E é importante a gente também lembrar aqui nesse momento, para não ser esquecido, que existe a menopausa cirúrgica, que são aquelas mulheres que são submetidas a intervenções, no caso as histerectomias, por exemplo, que é um ato médico realizado com excesso, que muitas retiram, têm os seus ovários retirados. Alguns anos atrás existia cerca de 1 milhão de histerectomias por ano. No Brasil, cerca de 300 mil mulheres perdendo os seus úteros em um ano. Isso representa uma mulher perdendo útero a cada 2, 3 minutos no Brasil. Então é importante a gente saber, menopausa cirúrgica é dramática, porque aí seca tudo, não tem hormônio mais nenhum. Os ovários não vão entrando no seu adormecimento fisiológico natural. Daí tudo isso também me ajudou a criar uma campanha nacional, que já vamos aí para 20 anos atrás, que eu chamei de Mulheres Salvem Seus Úteros. Diga não às histerectomias desnecessárias. É importante lembrar, nesse momento que falamos sobre. Mas por que outros aspectos que vêm? Ok, aí vinham as mulheres, ficavam com restrição, com medo de ter relação, sentindo a sua feminilidade comprometida, porque elas projetavam naquele órgão matriz, que é o útero, toda a simbologia da sua sexualidade. E aí elas tinham vergonha de falar. E os médicos, não preparados para conversar sobre o assunto, sem estofo, até inibidos. E o que vai acontecer? Por que essas mulheres não falam? É cultural em nosso meio, não podemos misturar, tem os aspectos culturais envolvidos profundamente. Né? Desinformação, preconceito. Né? Então, o que eu posso dizer é que velhice assexuada não existe. Velhice assexuada não existe. Nós nascemos e até a morte temos a nossa sexualidade. E a nossa satisfação envolvendo a coisa, envolvendo o sexo. Mas a mulher, quando foi ficando mais velha, quando a função reprodutora fica associada à função sexual, eu não posso mais ter filhos, eu estou assexuada. Não, não é isso. Ao contrário, de repente, tudo muda, pode dar grandes saltos da satisfação que a mulher tem esse direito. Já estudos mostravam, há décadas atrás, né, uma grande estudiosa da sexualidade humana, a professora Kaplan, já mostrava que a plenitude do orgasmo feminino, e ela rompeu com o establishment naquela época, eram mulheres na faixa dos seus 57, 60 anos. Tudo vai contribuindo para perturbar essa crença que a mulher tem esse direito. E a juventude, a beleza física, estariam muito associados a essa atração erótica. Né? Já pesquisas anteriores de Master e Johnson mostravam que quebrou o mito de que fazer sexo seria uma coisa para gente jovem. E isso vem da década de 70. Tudo mudou, nós sabemos que tudo mudou. Agora, o que vai ocorrer é que a nossa biologia, ela vai dar a resposta sexual em idades diferentes. Né? Temos que entender que existe a relação homem-mulher, entendendo dentro daquilo que é o mais comum na nossa sociedade, né? Mas que também tem o lado masculino. São os homens que estão aposentados, que estão mais infelizes,
que têm o casal com aqueles rancores da vida de relação de muitos anos, não é? E muitas vezes a mulher está dotada ainda da sua plenitude sexual, mesmo após a menopausa, e nós sabemos que é real, até o fim da vida, não é? Ou seja, orgasmo para toda a vida, prazer na velhice e orgasmo a vida toda, quando isso envolve afeto, carinho, quando isso envolve emoção. Então, não acaba. A mulher climatérica, ela não vai ter o prazer sexual diminuído. Na verdade, ela vai ter uma resposta sexual mais lenta, e por isso ela tem o direito de aprender, ela tem que se trabalhar, não é? De evoluir na compreensão de que isto poderá ser o melhor para ela, e não ficar chorosa, mas sim acreditar que novos momentos de alegria virão. Essa menopausa tem realmente uma associação com os hormônios, vai haver uma redução na concentração dos estrogênios, da progesterona, da testosterona, por um esgotamento natural da função ovariana, é normal. E aquilo vai fenecendo paulatinamente, de uma forma biologicamente equilibrada, porque a natureza ainda continua up to date, ela continua bastante atualizada, não é? Vão surgindo os sintomas, que alguns deles são psicológicos, eu diria que muitos atribuem mais aos aspectos psicológicos, né? Mas existem os aspectos anatômicos inegáveis, vai havendo uma redução dos órgãos pélvicos, vai havendo uma redução da espessura, da elasticidade, da lubrificação vaginal, né? Os sintomas gerais, as ondas de calor, a sudorese, né? Tudo isso varia de mulher para mulher, e outras quase não apresentam. O nervosismo, a depressão, insônia, as alterações importantes, alterações do humor, alterações da libido. Isso varia de mulher para mulher. E é muito importante o seu histórico. Como é que era esta mulher antes da menopausa? E de repente joga-se toda a culpa no atraso ou na parada da menstruação. E o que se deve fazer? Tratamento deve ser tentar a busca realmente que falei, melhoria da qualidade de vida. Ou seja, a mulher tem que se modernizar. Nós hoje ficamos, como digo, envelhecemos de forma diferente. Envelhecer hoje tem modernidade, e é isso que temos que fazer. Prática de atividade dinâmica, caminhadas, esporte, né? A dieta balanceada, orientada, porque, sem dúvida, há uma redução da atividade metabólica, e é preciso que, com a dieta balanceada e com os exercícios, o bem-estar sobrevém, o controle, a atenção global ao sobrepeso, à obesidade, coisas que surgem, as doenças crônicas, é a época de surgimento das doenças crônicas, né? Distúrbios da tireoide, do colesterol, a diabetes, a hipertensão, a osteoporose, enfim. Mas tem que combater o sedentarismo, combater uma coisa que era o tabagismo, hoje, graças a Deus, caiu já de moda, não é? E a obesidade, muito associada às doenças que vão sobrevir com as síndromes metabólicas. Então, é preciso a transformação. Na melhoria dessa qualidade de vida é a mudança dos seus aspectos psicossociais. A terapia de reposição hormonal, ela vai ser, mas não é panaceia universal. Não é porque você vai dar estrógeno para uma mulher que ela vai ser feliz no casamento, que ela vai estar feliz porque os filhos saíram de casa, porque ela vai estar feliz porque ela, de repente, está ótima no relacionamento com o marido com quem tem rancores armazenados há mais de 20, 30 anos. Não é por aí. A busca da felicidade depende de uma coisa que vamos chamar de metamorfose. Ela tem que se plasticamente mudar do ponto de vista de como lidar com essa nova situação. Então, é uma verdadeira metamorfose, quando, na verdade, temos que entender que quando a lagarta vai se transformar em borboleta neste momento, ela não tem que se ver como uma lagartinha, ela tem que
brilhar com cores, os seus movimentos novos, né? E isso deve ocorrer quando ela já começa, quer dizer, a vida inteira. Mas quando elas começam a entrar na sua fase climatérica, menopausal, quando já vai começando aquela sintomatologia que nós já comentamos, né, que vai culminar com a parada da menstruação, né, essa é uma fase, porque climatério é meramente um nome, não é uma fase biológica exclusivamente, sensu stricto. O climatério é essa vida, esse tempo de transição gradual do período reprodutivo para o período não reprodutivo. Isso é o conceito básico de climatério. E isso, de fato, vai dando profundas modificações físicas, psíquicas, sociais, né, que a gente tem que trabalhar em cima desses aspectos para que possa se elevar a autoestima e que a pessoa, como eu digo, aprenda a de fato a lamber o seu pelo como as gatas e os gatos fazem. Esse lamber o seu próprio pelo depende de iniciativas muito conceituais e em constante renovação. É, de fato, essa transformação, essa metamorfose, ou o exercício de certos aspectos que envolvem a mudança da sua própria aparência, os cuidados, né? Através dos cuidados com o seu cabelo, com o seu corpo, ir buscar dançar, o exercício de uma nova atividade, porque ela aposentou, porque ela parou de trabalhar. É nisso que vem a saúde mental e a saúde física associadas. Mas qual é a idade exata para a mulher procurar o médico? E quem é o médico, né, que deve cuidar disso? Essas consultas que deverão ser regulares, sempre, na medida que faça sua rotina, que eu recomendo que seja semestral, dependendo da faixa etária, passe a ser de 6 em 6 meses. Eu brinco com as pacientes e digo, escuta, vai cuidar dos dentes de 6 em 6 meses e vai cuidar do ginecologia, vai com o ginecologista fazer. Mas pelo menos uma vez por ano, não é? Para fazer o controle, a profilaxia e o tratamento das doenças crônicas que naturalmente vão surgindo nessas ocasiões. Então, desde antes da primeira menstruação, eu recomendo a menina vá fazer a sua primeira visita de instrução. E aí segue-se essas visitas indispensáveis preventivas. Por ocasião do surgimento das alterações menstruais, que vem com aumento de volume de fluxo, número de dias, ciclos curtos, ciclos longos, tenha ou não sintomas climatéricos, ela está numa idade de transformação, é sim momento de fazer controle periódico para a solução desses aspectos, né? E o melhor especialista, sem dúvida, não é o sexólogo. Eu sempre digo, a mulher nessa fase, ela não vai, uma mulher de 60 anos, ela diz, eu vou num sexólogo para resolver porque eu estou com a minha libido ou meu marido. Não vai. Ela vai ao ginecologista, que é o clínico da mulher. Somos nós que temos a oportunidade de ajudar com o nosso conhecimento, com a nossa bagagem, com a nossa boa vontade, com muito carinho, com muita cumplicidade, mostrar que mesmo a mulher não estando mais tão atraente, porque ela tem umas rugas, porque ela está um pouquinho com o seu corpinho um pouco alterado, não é que o climatério e a menopausa abra um caminho único, fatal. Ao contrário, não é o caminho da incapacidade para o sexo, um caminho para a incapacidade do amor. É um caminho que pode ser, sim, de libertação. De libertação para ela viver com muito mais plenitude as novas possibilidades de amar. E essa escolha, sem dúvida, vai depender da mulher. Ela vai ter que estar orientada e estimulada para buscar estar bem consigo mesma. Ela, conhecendo-se melhor,
fazendo uso não especificamente de máscaras, de novos papéis para enganar, papéis estereotipados que a gente vê e acha a mulher, tá até meio ridículo. Não, a metamorfose, ela é interna. Ela vai aprender e vai reconhecer que não há limite. Não há limite de idade para se viver a sua sexualidade. E isso, estudos mencionam aqui os trabalhos de Carrale, em São Paulo, da psicóloga da Universidade de São Paulo, da PUC, onde levanta isso. Não há limite de idade para viver a sexualidade. E essa sexualidade vai estar impactada quando ela está na menopausa, já falou, os aspectos são meramente simbólicos. As transformações corporais, as transformações biológicas não vão, o corpo nesse momento ele vai ter uma significância X. O que vão contar, sim, são os aspectos psicossociais, culturais, no meio que ela vive. Então, o impacto da sexualidade ele não está tão associado à função biológica. Né? Existe dentro da nossa cultura vigente o culto da beleza, o direito do prazer, e isso é coisa para jovem, mas são visões preconceituosas, são visões moralistas que hoje não encontram mais eco na nossa sociedade contemporânea. E um dos maiores mitos, portanto, a mulher na menopausa perde o interesse sexual? Não, elas não perdem. Enfatizo o desejo, o erotismo, eu diria que a sexualidade ela começa quando se nasce e termina quando se morre. Então temos que entender que esses aspectos, para lidar com essas dificuldades, se é que podemos chamar assim, né, é entender que é uma etapa de transição muito mais psicológica, muito mais social, é um desafio, mas é preciso que essas pessoas entendam que é uma nova fase, que requer um aprendizado, que requer um crescimento pessoal, na sua autoestima, lançando mão de todos os recursos para jogar aqueles aspectos de senilidade, de envelhecimento lá para frente. Lá para frente, não é agora. Não temos que sentar e chorar. É abertura para o novo. Né? Isso vai ser produto do entendimento da própria sexualidade que essa mulher vai ter, que ela vai perceber que a qualidade da sexualidade mesmo menos frequente, né? Maior intimidade com o parceiro traz um grau de satisfação muito grande. Eu repito, entender satisfação sexual positiva, de qualidade, em detrimento da quantidade. Casais se realizam muito, muito bem quando tem amor, quando tem vínculo e quando sabem estimular um ao outro com carinho. Claro que temos que lembrar a questão de, enfim, o homem não entra na menopausa, existe menopausa masculina? Não, menopausa é parar de menstruação, né? Agora, como final de vida sexual, a própria expressão menopausa de homem não existe, né? Expressão incorreta. O sexo começa para homens e mulheres ao nascer e vai até a morte. E claro que isto é saúde. Sexo e saúde? Sim. Sem dúvida, a satisfação sexual, a harmonia, a alegria, mesmo com idade mais avançada, é o que mantém, com contexto afetivo, né, e sexual em equilíbrio, prazeroso, vai ativar a imunidade, vai trazer felicidade. E, portanto, sim, a saúde melhora. O sexo em si pode ajudar a curar doenças. Se você está feliz,
se você está imunologicamente mais forte, mais equilibrado, mais estável. A velha frase, mens sana, in corpore sano, continua atual. Mas esse sexo pode ser prazeroso? A resposta sexual humana, ela é trifásica, tá? Ela tem 3 momentos. Você vai ter o desejo, é a vontade, aquele desejo que sobrevém, o tesão, né? Que provém através dos estímulos externos, seja eles quais forem. Depois vem a segunda fase, que é a fase da excitação. O rubor da face, o engurgitamento circulatório, tanto no homem como na mulher, né? E finalmente evoluindo para o auge, que é o orgasmo. E para muitos ainda inclui uma outra etapa que chama-se a resolução, que é aquele momento do bem-estar, do prazer realizado, que podemos dizer que é a lassidão post-coitum, aquela sonolência onde tudo que entrou em congestão e no êxtase relaxa e leva à descontração e à paz, né? Bom, isso é alcançado. Tem um outro aspecto, a mulher nessa fase, ela perde o medo de engravidar, que já era algumas coisas que em dados momentos deixavam ela angustiada de ter uma relação, até porque em certos momentos da vida, sobretudo no climatério, o uso do contraceptivo, às vezes elas acham que não faz mais sentido. Faz sim! Temos que usar método contraceptivo na fase do climatério até parar, seja eles quais forem, com a indicação precisa e precisa para cada pessoa. Mas essas mulheres, além do mais, quer dizer, elas têm uma resposta sexual mais positiva, elas não têm mais medo de engravidar, elas têm um maior conhecimento do seu próprio corpo, se permitem as suas liberações de fantasias, aos seus desejos, né? A intimidade com o seu parceiro, e isso, sem dúvida, leva as mulheres, sim, na idade pós-menopausa, a terem uma grande satisfação. E a estética? Como é que fica? Ora, estou mais velha, estou mais enrugadinha, estou mais isso, estou com barriguinha. Sim, mas eu posso dizer que a mulher de 50 ou de 55, ela pode ter um corpinho, sim, de 30 ou de 40, e ela pode ter uma cabecinha de 20, isso foi dito pelo Mário Prata, num artigo publicado há muitos anos atrás. O envelhecimento do corpo, ele não implica na senescência das nossas alegrias, né? Não implica na perda da busca da felicidade. Não existe, como disse ainda o Mário Prata naquela frase, naquele momento do artigo, não existe mais velhice como antigamente. E como é que nós podemos manter o prazer em qualquer idade? Não existe mesmo essa... como ele diz, não existe mais a velhice. A velhice já está meio fora de moda, né? E foram ele e outros como nós, né, jovens transgressores, né, dos anos 50, dos anos 60, que transformamos aos velhinhos que somos hoje. Produtivos, proativos, criativos, com vida sexual ativa. Tenhamos sim uma vida longeva, com qualidade, com criatividade e em constante transformação. Metamorfose. É essa a palavra-chave. A transformação contínua em benefício do nosso bem-estar. Se na gravidez a importância do homem é grande, da mulher jovem, ele ser o parceiro ideal, sem dúvida, é importantíssimo o papel do homem. Enfim, o sexo é como uma brincadeira, é uma brincadeira a dois, né? Sexualidade pode ser manifestada, inclusive, pela autossatisfação, trazida pela masturbação, pelo ato masturbatório, né? Hoje,
conceitos novos de relação intersexo, os prazeres que venham, não me cabe aqui ser censor ou crítico. Como médico, como ginecologista, eu tenho que estar aberto às mudanças que a sociedade está trazendo, sem ser preconceituoso. Não é? Muito bem. E as mulheres, nunca é demais, como ginecologista, trazer a questão. Elas podem, nessa fase, desenvolver doenças, desenvolver patologias, câncer de mama, câncer de endométrio, e tem que fazer sim, independentemente de tudo, cuidar da sua anatomia, da sua fisiologia, prevenindo através das visitas periódicas, dos exames preventivos, tanto laboratoriais quanto exames de imagem. É importante que, para que tenhamos uma vida saudável, que tenhamos uma vida com qualidade física, tenhamos uma vida mais longa e saudável, os tratamentos, os acompanhamentos, os controles rotineiros. Uma pergunta que também me fazem, que é sobre a laqueadura. E laqueadura, será que leva a mulher à menopausa mais cedo? A minha experiência é de que, de fato, muito comumente, mulheres que fizeram laqueadura, sobretudo pós-cesárea, elas vêm apresentando algumas consequências de distúrbios menstruais, às vezes fluxos irregulares, hemorragias, mas não vejo como uma consequência a parada definitiva da menstruação, ou seja, a menopausa pela laqueadura. Assim, isto, com certeza, eu defendo esta tese de que há uma certa redução da vida média da função ovariana. A laqueadura tem que ser deixada para uma última instância como opção contraceptiva. Também, abordando esses momentos, vamos falar, e os esteroides? Tem mulheres que se bombam, tomam hormônios, esses hormônios são andrógenos, é hormônio masculino. Né? Se pode avançar a menopausa, não é de todo improvável, porque ao se introduzir hormônios masculinos, androgênios, né, que você pode dar para melhorar, às vezes até a libido da mulher, existem formas de terapia para isso, mas ser bombado com anabolizantes, sem dúvida, ocupa o espaço do padrão do ciclo hipotálamo, hipófise, ovário, e pode alterar, sim, o padrão do ciclo menstrual, além de propiciar alterações androgênicas, masculinizantes, surgimento de pelos, pele oleosa, hipertrofia de clítoris, voz baritonal. Não é recomendável isso ser feito de rotina. Agora, então, concluímos. Interesse sexual é sinal de saúde? Sem dúvida. Sexo é vida. Existe uma idade limite? Fecho, de modo algum. E mulheres mais velhas e homens mais novos? No caso das mulheres que se interessam por rapazes mais jovens, e às vezes até rapazes jovens à busca de mulheres, sei lá com que interesses também, mais velhos, rapazes mais jovens e com mulheres de mais idade, né? É um comportamento que temos visto com mais frequência do que antigamente. Depois, de repente, o desempenho sexual pode até melhorar temporariamente, né? Mas, enfim, sangue novo. Mas, como médico, temos que nos basear em evidências. O que vai acontecer? Talvez, do ponto de vista sexual, temporariamente, uma grande satisfação sexual, porém, a minha vivência profissional, observo que é comum seguir-se de uma grande frustração. Então, é uma questão conceitual, uma questão da minha visão, não é espírito crítico algum, mas é aquilo que a gente vê. Tenho visto muitas frustrações e também são jovens que têm multiparceiras e que os riscos de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, inclusive graves, como HPV, como HIV, né,
não é um grande orgasmo seguido de uma doença de sexo irresponsável que vai trazer a realização da mulher. E isso também é um aspecto importante nessa etapa. Quando maridos com advento, companheiros com advento de drogas, de medicamentos estimulantes que tratam a disfunção sexual masculina, esses homens vão buscar, às vezes, o sexo fora do relacionamento conjugal, que seja, né? E trazem para casa doenças e fazendo com que, muitas vezes, hoje a gente possa dizer, é bom que essas mulheres tomem vacina até contra o HPV, que deve ser recomendado para meninas e jovens. Os casais não devem deixar o sexo morrer. A passagem dos anos não vão levar absolutamente a quebra disso, a não ser que eles queiram. Existem casais que sublimam, vão se revezar em casa, uma vidazinha acomodada, mas sempre com um certo grau de frustração. Então, não é tão incomum. Então, sublimam, mas compete a esses casais, que fica aquele pano de fundo de insatisfação, que a mulher vá ao ginecologista e busque orientação para que possa ajudá-los a reencontrar o caminho, né? Um caminho de par, um caminho a dois, ou não, ao perceberem que esse problema existe, né? Ele pode ser revertido, ele pode ser pelo menos minimizado, né? E que para que a gente possa fechar definitivamente, o que a gente pode dar como uma nota para a vida sexual da mulher na fase da menopausa? Que grande mensagem eu poderia dizer? Repito, metamorfose, adaptação às novas condições de vida, ao seu novo tempo. E é essa adaptação às novas condições de vida que faz com que os seres se perpetuem na face da Terra. A importante sexóloga austríaco-americana Ellen Kaplan, ela afirma que o potencial para o prazer erótico parece de fato começar no nascimento e só deve se extinguir na morte. E eu terminaria com a fase de Proust. A verdadeira viagem da descoberta consiste não somente em ver novas paisagens, mas sim em ter novos olhos. E é assim que temos que fazer até o final dos nossos dias. Muito obrigado pela atenção de vocês.